Agora, sobre o São Paulo, né? Durante a paralisação dos jogos para a data FIFA, o São Paulo, adivinha, atrasou mais um mês no pagamento dos direitos de imagens de um grupo de jogadores. Prazo que, de acordo com a legislação, dá ao atleta o direito de pedir a rescisão contratual. Essa medida extrema não é cogitada pelos atletas. A diretoria diz ter um acordo com eles para quitar em breve uma parte dessa dívida. O São Paulo afirma que usará as bilheterias dos jogos contra Tolima pela Sul-Americana e dos duelos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, um deles já realizado pelo Brasileirão, mas ainda tem os da Copa do Brasil, para acertar ao menos um pedaço dessa dívida. Nos 2 jogos já disputados, o São Paulo arrecadou 4.200.000 reais líquidos com a venda de ingressos. Flávio Prado, a situação do São Paulo continua crítica. Continua. Olha só, o São Paulo... Isso aqui parece coisa de maluco, parece a época lá da Penha, que a coisa era complicada, né? Então, um não pagava, o outro também não pagava, o outro não recebia, o outro dava. Aí o cara dava... O Vampeta que conta uma história de um cara que estava jogando pôquer lá com eles, e o cara, posso casar em cheque? Pode. Aí casou em cheque. Aí quando o cara ganhou, deram o cheque, ele falou, não, eu não quero. Ele falou, pô, o cheque é teu. Falou, vocês aceitaram, o problema é teu, eu não aceito. O São Paulo não pagou, e já sabe que não vai pagar. Vai ser essa coisa, empurra pra lá, empurra pra cá e tal. Por outro lado, o São Paulo não recebeu ainda do Léo Pelé, do Vasco. Não recebeu um centavo. Do Caleb do Fortaleza, eu nem lembrava que o Caleb estava lá no Fortaleza. E também estranho, né, não pagar. E não recebeu do Patrick do Atlético Mineiro. Ou seja, você não paga, eu também não pago. Sabe, vai rolando, é um absurdo. É um negócio vergonhoso. Por isso que eu defendi tanto a Leila quando ela falou a história do fair play financeiro. Você só pode contratar aquilo que você pode pagar. Você tem que comprovar. Porque é vardiano isso, né? Um não paga, outro não recebe, o que não recebe também não paga e tal. E fica essa várzea toda. E o jogador de futebol é um trabalhador como qualquer outro. É aquela história. Imagina você ter salário atrasado, você não receber, como é que a coisa complica? Pra qualquer um. Pra quem ganha muito, pra quem ganha pouco. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira, até quando o São Paulo vai viver essa draga? Ontem eu falei com o Marco Aurélio Cunha, né? Lá no Reis da Resenha, ele que tem 20 anos como dirigente ou médico do São Paulo, mas tem muito mais do que isso de São Paulo, né? De conselheiro, de frequentador. E ele falou que ele discorda muito do jeito que o São Paulo é tocado hoje em dia. Ele é oposição. Ele é oposição. Que ele não concorda com essa diretoria, que ele acha que o Casares distribui cargos para ter autonomia dentro do clube. E ele não concorda que o Casares faz muito marketing, mas tem pouca atitude. O que falar dessa diretoria diante de mais um atraso, Wander? Isso se arrasta há muito tempo, já foi falado aqui. Se arrasta há muito tempo. Aparentemente, a solução não é em breve prazo. A política no São Paulo é muito, digamos assim, efervescente, mas a oposição é uma oposição, a exemplo dos demais grandes clubes brasileiros, é uma oposição frágil, né? São poucas as vozes que, algumas nem conseguem receber microfone para falar em reuniões do Conselho. Você citou o Dr. Marco Aurélio Almeida Cunha, ele é uma das poucas vozes que ainda consegue se pronunciar representando a oposição. E a oposição de São Paulo tem personagens importantes, mas é disparadamente uma oposição como as outras, em menor número, e que não tem muita força, já que a situação praticamente domina o Conselho, ou os conselhos. O que o São Paulo vai fazer, a gente não sabe exatamente. Eu acho que não segue aquela receita de mostrar transparência, nem pensar em contratações importantes. E se não forem contratações importantes, significa que possivelmente a contratação não resolverá o problema. Então, use a base, use aqueles que estão lá e que são úteis. Se, por acaso, o elenco estiver inchado, na opinião da diretoria, facilite saídas, consiga vender e deixe sempre muito claro para a torcida o que está fazendo com relação a resolver o problema financeiro do São Paulo. Eu acho que a torcida do São Paulo e as outras que têm os seus clubes empipinados entenderiam se mensalmente essas diretorias mostrassem, olha, nós devíamos 10, a partir de agora devemos 9, no mês seguinte conseguimos dever um pouco menos. As pessoas vão compreendendo, não precisa ser nenhum PhD em economia, porque os torcedores vão entender, pô, eles têm pepino lá e estão pagando as contas. Quando isso terminar, eu acho que a gente terá um futebol mais forte, vai ter um pouco de grana para investir. Se os dirigentes levarem essa mensagem, eu acho que a imensa maioria, mais lúcida dos torcedores, entenderia. Se não for assim, vão ficar sempre esperando, poxa vida, o Messi está livre, por que não investir? Cristiano Ronaldo foi para o mundo árabe, por que não tentamos antes?
Sabe, tem essas coisas. Eu acho que a transparência minimiza a carga de críticas e os torcedores terão um pouco de paciência, imagino. O importante é não cair. Para clube que está endividado, time grandão, o importante é não cair. Se cair é uma tragédia. Mas se ficar na metade da tabela, mas pagando as contas, melhorando, rumo à luz, eu acho que a maioria entenderá. Asmar. Fala. Rumo à luz é bom. Não, rumo à luz. Vamos buscar luz pro São Paulo. Mas é difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Você sabe qual é o... É difícil achar também no Corinthians. Você sabe que no Santos. Sabe qual é o próximo passo agora? Você falou de renda, né? Para pagar esse... E o próximo passo agora é vai no conselho, pede autorização do conselho para empréstimo bancário. É o que mais o São Paulo tem feito. O que mais tem feito é isso. Vai até o conselho, pede aprovação do conselho para emprestar dinheiro no banco. Não vai sair nunca disso, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve que não tem jeito de sair. Mas isso os caras no futebol, eles estão meio que acostumados, que eles deixam isso pro dirigente que seguir, próximo dirigente que seguir, tentar assumir. E no São Paulo parece que o Casares vai tentar a reeleição. Vai, tem até o estatuto. Vai tentar a reeleição. Mudou-se. Mudou-se o estatuto no meio do caminho para tentar a reeleição. Então não tem solução. Ou tem algum mecenas, como tem lá o Atlético Mineiro, ou tem alguma empresa como veio no Palmeiras, que é o caso primeiro com o Paulo Nobre, depois a Crefisa, tentar sanear as dívidas. Agora, o torcedor do São Paulo não precisa nem explicar para ele que o time não vai brigar por título. Porque o São Paulo não briga por título já há décadas. Entendeu? Então, quer dizer, o São Paulo está na fila. E o último título que conquistou também é meio migué, né? Que é a Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. Não, é um paulista. Não, paulista também. É um paulista. Metade só, Sul-Americano, só jogou meio tempo. Jogou meio tempo contigo. Só metade. Então, em 2012, já faz 11 anos, né? Vai completar 2012, 22... 11 anos. 11 anos que o São Paulo está na fila de um grande título. Ganhou o Paulista, o Campeonato Paulista, mas não é o título que o torcedor quer. O São Paulino quer ver o São Paulo de novo campeão brasileiro, campeão de Libertadores, disputando o Campeonato Mundial. Não é isso que o São Paulino estava acostumado? Estava acostumado com isso. Agora, faz 11 anos que está aí, nessa draga danada, pagando pela sua arrogância. O São Paulo, você sabe qual é a senha do Wi-Fi lá no Morumbi? Soberano. Soberano. O Marco Aurélio Cunha falou isso ontem. Que esse negócio de soberano ele acha horroroso. É horroroso. E que ele acha que a soberba afundou o São Paulo. Lógico, ele tem razão. Ele conhece bem o São Paulo. O São Paulo ficou deitadão em berço esplêndido. Aí, a fisiologia não passou a ser a melhor, que tinha melhor. O departamento de recuperação de atletas ficou longe do ideal. Bom, o Rogério, quando entrou lá, falou um monte de coisa. O Rogério falou que a piscina estava sem água para recuperar os atletas no dia seguinte. E o São Paulo, que sempre foi referência. Quando tinha um atleta machucado na Europa, sabe onde ele vinha se restabelecer? No CT do São Paulo. Hoje você tem aí o Palmeiras melhor, o Corinthians com um CT melhor do que o do São Paulo, e vários clubes no Brasil com um CT muito melhor do que tem o São Paulo Centro de Treinamento, que era o grande... O São Paulo, para mim, errou. O Vanderlei Nogueira, o Flávio vão lembrar bem disso. O São Paulo ganhou os títulos 3 seguidos. Aí veio num jornal de esportes que o Vanderlei estava apresentando, o falecido Januário. O Juvenal Jubes. O falecido Juvenal. Sabe qual foi a palavra dele? Nunca mais vou esquecer. Aqui no São Paulo, quem ganha é a estrutura, não são os homens. É que nem aqui. Aqui você pode dar a melhor câmera do mundo. Você pode dar a melhor estrutura do mundo pra gente trabalhar. Se não tiver profissional competente, a coisa não vai, amigo. A coisa não vai. A coisa anda com os homens. E eles mandaram embora todos os profissionais que ganharam os 3 campeonatos seguidos com o São Paulo. Inclusive o Muricy Ramalho. Vai lembrando aí, o doutor Turíbio, mandado embora. O Muricy, demitido. O Milton Cruz, demitido. Toda a cúpula da comissão técnica. Por quê? Porque aí veio a pergunta ao Juvenal. Mas, presidente, foi num jornal de esportes, acho que o Vanderlei que fez a pergunta. Mas por que o senhor está demitindo os caras que ganharam aqui 3 brasileiros seguidos? Isso é inédito. Nunca nenhum clube ganhou 3 brasileiros seguidos. Só o São Paulo. Por que o senhor está demitindo esse pessoal? Estou demitido porque aqui no São Paulo quem ganha é a estrutura. Nós somos soberanos. Desde aquele dia, parece praga. São Paulo não ganhou mais nada. Vocês perceberam? Desde aquela entrevista, o São Paulo não ganhou mais nada. Nada. Então o São Paulo paga mesmo o preço por essa coisa do nariz empinado. Ficou parado no tempo, começou a tomar volta no capacete dos demais. Os demais grandões passaram a dar volta no capacete do São Paulo. E o diretor do São Paulo tem que admitir isso. Quem é São Paulino de verdade tem que admitir, não tem que ficar bravinho. Erramos, paramos no tempo. É isso que aconteceu com o São Paulo. É inadmissível, um clube que só ganhava, um clube que, torcer pro São Paulo era uma grande moleza. Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, tricampeão brasileiro consecutivo. Aqui foi feito um adesivo na Jovem Pan, torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Agora nós vamos fazer outro. Torcer pro São Paulo é uma grande dureza. Mudou totalmente. E a torcida continua fiel, porque olha o número de
de torcedores que vai pro jogo do Morumbi. Mais de 40 mil pessoas por jogo. É a segunda melhor média de público do Brasileirão. Então, a primeira é o Flamengo. O dirigente do São Paulo teria que ter humildade, não tem que ficar bravinho. Eles ficam bravos. Eles ficam bravinhos quando você fala isso. Não tem que ficar bravinho. Tem que ter humildade e reconhecer que o São Paulo pisou na bola e está pagando um preço caro por isso. E o São Paulo que volta a campo na quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense, né? Amanhã, contra o Atlético Paranaense no Morumbi, provavelmente mais uma vez o Morumbi lotado. A torcida do São Paulo tá fazendo a parte dela. A torcida do São Paulo é a segunda melhor média de público desse brasileiro, hein? 49 mil é a média de público do São Paulo, que só fica atrás do Flamengo com um pouco mais de 52 mil pessoas de média. Então é Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Essa é a ordem. E o quinto é o Fortaleza, hein? Veja que segundo lugar nobre. O Flamengo tem o Maracanã. Tá certo? E o São Paulo tem um palco também grande aqui em São Paulo, mas essa vantagem do Flamengo tendo o Maracanã e você ficando em segundo, convenhamos que é respeitável. Sim, o Flamengo tem o maior, que é o Maracanã, o Morumbi também é maior que o Allianz e que a Neoquímica Arena, também tem que falar isso, mas quando você dá esse número, você vê que os lugares ociosos não são em número muito elevado, quer dizer, é importante esse dado, a torcida tem sido muito presente, a torcida do São Paulo. Você vê que você deu a informação, o São Paulo conta com essa grana que vai entrar para pagar as contas com os jogadores. Já está contando. Ei, torcedor, não me decepcione, porque nós já estamos contando aí. Jogadores, não tem pagamento. Jogadores, então, pelo amor de Deus, venham. E para os jogadores, está tendo um recado. Vocês vão receber se os caras lotarem o estádio. Isso é importante. Eu, pelo menos está falando isso. Nós vamos usar esse dinheiro. Agora, se não pagarem os caras com a renda, aí vai ficar ruim. Aí vai pro banco. E vale a pena deixar claro que deu muita sorte, né? Que teve a venda do Antony e a do Casimiro. São Paulo vende pra caramba. Não. Eles foram vendidos lá na Europa. Sim, mas... o Antony sim, pro também, Manchester United e o Casimiro, os dois pro Manchester United. Não, mas vai vendo aí. David Neres, o Gabriel o Sara, todo mundo. São Paulo vende pra caramba. O próprio Antony foi também pro Ajax. Um monte, vai ver. Um monte, vai dando uma... Brenner. Monte. São Paulo vende. São Paulo é um grande vendedor. É que pisaram muito na bola por lá, viu? A gente tem ainda aqui... o Alexandre Pato, isso é importante a gente deixar claro, já foi registrado e depende agora só da vontade do Dorival Júnior, hein? Alexandre Pato tá registrado, ele tem treinado normalmente com o elenco, é bom a gente deixar claro, e na semana passada, os gols marcados por ele numa atividade no CT viralizaram ao serem postados pelo irmão do atleta. Há cautela, porém, em colocá-lo em campo novamente. O Pato teve uma grave lesão no joelho em 2022 e não atua desde agosto, quando defendia o Orlando City dos Estados Unidos. Olha só, ele não atua desde agosto, gente, 1 ano. Vai fazer 1 ano que o Pato não atua. Você sempre defendeu, né, Flávio? Você diz, mas ele tem a qualidade que ninguém no São Paulo tem. Mas você também acha que tem que ter cautela para essa estreia? Com certeza absoluta. Ele tem uma habilidade extraordinária, o Dorival mas... sabe disso. É lógico. O Dorival tem dado declarações constantes. Fala, vamos devagar, vamos com calma. Ele sabe que é um jogador que, se for pro banco, a torcida vai ficar buzinando, vai querer que entre. Então ele quer que ele entre com uma condição mínima para chegar e fazer. Que ele tem uma habilidade rara, tem. Ele tem treinado até em dias de folga. Legal. É muito legal. Dizem que os treinos foram muito bons. Agora, jogar ele sabe, né? Você acha que o Dorival não quer usar o Claro, pô. Nossa Eu tenho o Luciano, não quero o Pato. Nossa senhora, meu Deus. Se tiver bem, ele vai pôr um pouco pra jogar. Agora, ele não tá tão bem, não. Tiver, sabe, suportando, ele vai jogar. Lógico que vai jogar. Por isso que eu acho que é bom ter no elenco. Pelo que a gente sabe, vai com um salário pequeno, perto do que se paga para um monte de pé de rato. E vai jogar por produtividade, deixa o cara lá. Com vontade. O Pato tá com vontade. Vamos ver até quanto. Mas... O planejamento era ele ter de 2 a 3 semanas de trabalho com o grupo para jogar. E nessa semana, completam 3 semanas. O Dorival, ele não vai correr, não vai... Ele é muito experiente para isso, ele sabe exatamente o que vai impactar, né? Se levar pro banco e dependendo do jogo, coloca nos 15 minutos finais. Mas a torcida vai ficar... Aí a torcida vai encher o saco. O Dorival me falava, né? Porque o Dorival é muito amigo da gente, né? Ele tava no Flamengo, ele falava assim, o tal do Vidal, ele não consegue andar junto com os caras. Nos treinos, então, é uma vergonha. Ele falou, não dá. Não adianta ficar forçando a barra pro cara, que o cara não vai. Ele tem condição para jogar 20 minutos, se tanto. E provou que ele tinha razão, hein? Provou que tinha razão, né? Não foi o tal do Vidal, porque acabou. Hoje o futebol é um ritmo tão intenso que aquele Vidal que ganhou a Copa América não tem nada a ver com o Vidal que veio agora pro Flamengo. Esse Vidal que veio pro Flamengo não tem condição de acompanhar os demais. Sabe? Você tinha lá 2 meninos lá, o João Gomes e o Thiago Maia. Esse João Gomes, ele falou, é um inferno. Esse moleque corre o campo inteiro, ele não cansa. Ele é incansável, esse jogador é fundamental para mim. Estilo dele, como né? é que eu vou tirar Estilo que o Júnior jogava. Como é que eu vou tirar um moleque desse para colocar o Vidal para jogar bola?
Vocês estão de piada, estão de brincadeira. E os jogadores todos ficaram do lado dele. É claro. O jogador falou, não, professor, o senhor está certo. E até o Tá cara, louco. no fundo, sabe, né? Não, e queria que ele tirasse o João Gomes, dirigente do Flamengo até, enchendo o saco para botar o tal do Vidal. Eu falei, não, esse Vidal vai jogar com 20 minutos de jogo, faltando. Se a gente estiver ganhando ainda. Se a gente estiver ganhando, dá para colocar ele com 20 minutos. Pô, é duvidar demais da inteligência do cara. lógico. Se ele tem o Vidal em forma, aquele Vidal, ele vai ser titular, capitão do time e tal. não lógico. esse que veio Não, pra cá. o Pato, se ele tiver o mínimo de condição, ele é muito melhor que qualquer atacante do São Paulo. Mas não é melhor, é muito melhor. Ele precisa ter, sei lá. Ah, mas não sei se ele é melhor com 33 anos. Então, Acho que ele é tô dizendo o seguinte, se ele tiver, Não é aquele papo. é lógico, mas se ele Entendeu? conseguir, será, 50% da condição normal que ele tinha há X anos. Ele é muito melhor que qualquer jogador que o São Paulo tem. É isso que eu quero dizer. 100% não vai ser mesmo. Claro Não, que não. não vai ter jeito. Muita contusão, muito tempo parado. Que nem quando voltou o Luiz Fabiano. Mas se ele esperavam chegar, que era o mesmo. a gente 50% já vai fazer toda a diferença. Olha o nível que o São Paulo tem. 50% já vai fazer a diferença. Mas tem que ter pelo menos 50%, né? Pra ter uma condição legal. E é o problema do cara que Não tá no pode banco. jogar todo jogo. Não, o cara ficar no banco, a torcida vai acabar ajudando. Claro. Usar o cara. Claro. Ele é. pode ser muito útil ao São Paulo. E o Dorival está tendo total liberdade. Isso é legal, porque tem o respaldo, inclusive, do Muricy, né? Então tem total liberdade para trabalhar lá. Então ele vai fazer o cara com dosagem utilizar Claro, o jogador claro. do time.